Olá, que a paz do Senhor esteja com todos. Vamos iniciar o estudo da lição 3, da introdução e do primeiro tópico. Rumo a Antioquia. Vamos lá, texto para memorizar Atos, capítulo 22, versículo 21. E o Senhor disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Esta foi a ordem do Senhor. Agora vamos ver o pensamento central em Testemunho para a Igreja, volume 6, página 413. Quantos agem como se percebessem o perigo dos pecadores? Quantos tomam aqueles que sabem que estão em perigo e os apresentam a Deus em oração, suplicando ao Senhor que os salve? Muito bonito esse texto, né? Primeiro tópico, ansioso para compartilhar a própria conversão. A pergunta diz, o que Paulo vivenciou ao retornar a Damasco? Agora vamos ver após a sua retirada, a sua reflexão, o encontro mais pessoal com Cristo. Vamos ver o que aconteceu, o que foi que ele vivenciou. Atos capítulo 9, versículos de 22 a 25. Vamos refletir juntos? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Porque ali no início da conversão, muitos não acreditavam que ele tinha se convertido, porque até há pouco tempo ele estava perseguindo os cristãos e agora, do nada, ele se converte. Então, muitos ficaram desconfiados e planejaram em secreto, olha, vamos matar porque acho que essa conversão não é verdadeira. Mas vamos ver. Verso 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Olha só. Aqui ele teve que fugir dentro de um cesto. O cesto foi baixado pelos muros e aí ele fugiu de noite. O pensamento inspirado, História da Redenção, página 276. Vamos refletir? Os judeus não puderam resistir à sabedoria da argumentação de Paulo e assim aconselharam-se para silenciar a voz do apóstolo pela força. O único argumento que restava para uma causa em decadência. Decidiram assassiná-lo. O apóstolo estava a par do propósito deles. Vejam que desde o início da pregação de Paulo, ele sempre foi perseguido. Ele já começou a sua pregação, a sua carreira de ministrar o evangelho, já tendo que fugir em perseguição. O apóstolo estava a par do propósito deles. Os portões da cidade eram cuidadosamente vigiados dia e noite para impedir-lhe a fuga. A ansiedade dos discípulos os levou a Deus em oração. Poucos dormiam entre eles, pois estavam ocupados em criar maneiras e meios para a fuga do apóstolo escolhido. Finalmente bolaram um plano pelo qual ele seria descido dentro de um cesto, através de uma janela pela lateral do muro da cidade à noite. Paulo escapou de Damasco por esse humilhante método. Para quem há pouco tempo tinha lá os seus soldados, tinha honra, tinha poder, e agora de repente ele aceita o evangelho e já tem que passar por uma situação dessa. Mas interessante é que Paulo passou por essa situação com alegria, pouco de medo, mas alegre por pregar o evangelho, porque realmente o coração dele estava convertido. Pergunta B, para onde ele foi em seguida e por quê? Vamos ver em Gálatas capítulo 1, versículo 18. Depois, passados 3 anos, foi a Jerusalém. Olha só, ele foi para Jerusalém. Agora, por quê? Para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Então, aqui o verso já responde a pergunta. Vamos agora ao pensamento inspirado. Paulo, então, partiu rumo a Jerusalém, desejando se familiarizar com os apóstolos ali, especialmente com Pedro. Ele estava muito ansioso para encontrar os pescadores galileus que haviam vivido
orado e falado com Cristo na terra. Este era o anseio, o objetivo de Paulo neste momento. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar com todos. Bons estudos da lição. Amém.